Olá, nós estamos começando o Mais Sucesso dessa semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que interessam você. Você já pensou na questão da segurança? Ah, mas não estou falando de trânsito. Segurança é o seguinte, segurança na sua empresa no sentido de você ter, por exemplo, os seus veículos rastreados, identificados. Já pensou na questão de ter segurança para saber se o que você gasta com telefonia, você pode controlar para que isso seja bem chutinho, porque a telefonia no Brasil não é barato, você tem que estar sempre de olho. E outras mais, a segurança familiar. Você sabe, por exemplo, onde está o seu filho, sua filha hoje, nesse momento, quer acessar ali e de repente saber, não, eles estão lá na escola, que está marcado aqui que eles estão na escola. Então não perca o programa de hoje que nós vamos falar com gente especialista nessa área. Fique ligado que você tem boa notícia para você no campo da família, tá? E no campo profissional também. Mas eu estou aqui com o Walter Nascimento, da Anjo Mob, que já foi matéria do programa, você já conheceu o Walter, e nós vamos conversar no segundo bloco um pouquinho sobre a Anjo Mob e tudo que existe lá. Walter, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Na verdade, eu sou fã também do programa, tá? E é um prazer estar aqui conversando sobre segurança, sobre o Anjo Mob. Ok, então fique ligado, no próximo bloco nós vamos falar com o Walter aqui, falar um pouquinho dessa tecnologia que pode te auxiliar. Eu volto em instantes com mais sucesso. E estamos de volta com o programa e você já viu que está recheado, tem muita informação para você. Eu perguntei, quando eu falei para você aqui essa questão da segurança, né? De repente a gente pensa uma coisa muito mais profunda na questão da segurança, mas a segurança também se faz o seguinte, você ter tranquilidade de saber onde sua família está, também na parte de controle, você saber quais são os gastos, que olha, a gente que tem lá, tem empresa, nós temos os celulares do pessoal, temos lá e não é fácil você fazer o controle. Aí estou recebendo aqui o Walter Nascimento, que já apareceu aqui com o Anjo Mob, já mostramos o que é o Anjo Mob, e tem uma parceria aqui do Mais Sucesso, porque eu gostei da tecnologia. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Eu acho que hoje dá para gente conversar um pouquinho mais sobre essa tecnologia que vocês lá da Duetec colocaram no mercado e que você é o que está à frente dessa tecnologia. Sim. Tá? Vamos repaginar aqui. O que é o Anjo Mob? O Anjo Mob, ele é um gerenciador de dispositivo móvel, né? Então, ele pode ser instalado num tablet, num celular, tudo que possua uma tecnologia que comunique com a web, basicamente. Uhum. Então, na verdade, assim, como você citou, ele é muito mais do que um rastreador, ele envolve segurança mesmo no Anjo Mob. Então, assim, o princípio dele foi segurança de início, de criação, e desenvolvemos nesta linha, nesse parâmetro, sempre focado na segurança mesmo. Certo. Então, o Anjo Mob, ele é um aplicativo, tá? Eu até digo que ele é de fácil manuseio, tá? Por quê? Porque idosos podem utilizar, até crianças, adolescentes, então ele é bem fácil. Ele faz o rastreamento? Faz também, mas a base dele é gerenciar os dispositivos, desde chamada, SMS, a parte de localização também, e uma novidade que há 2 meses atrás nós fizemos a parte do Anjo Mob integrando, que é uma API, integrando com outros softwares de empresas como OS ou comerciais também. Eu vou agora aprofundar algumas coisas aqui, porque você dá um geral aqui, né? Vamos falar por partes, Sim. Porque a minha proposta é falar com você hoje aqui, a gente mostrar um pouquinho mais sobre o aplicativo, porque eu acho interessante, se for pensar somente na questão da tranquilidade dos pais, né? Você que está assistindo a gente aí, você de repente, muitas escolas oferecem um sistema de câmera ali no pátio, ali na sala de aula, o pai vai lá, ele está no seu escritório, fala, como é que está minha filha, o meu filho, como é que está na aula, como é que ele vai lá, acessa, a escola já tem essa tecnologia, coloca lá, acessou, e o pai olha o filho, fala, não, está na sala de aula, né? Então, há escolas que oferecem isso. Aí depois que ele sai da escola, aí já fica um vácuo aí, né? Sim. Então, uma das funcionalidades que você tem com o Anjo Mob, que chama a minha atenção, é aquela questão de você poder demarcar a região que ele vai trafegar. Sim. Tá? E você pode ter o controle. Bom, ele está
Tá no rumo, tá no plumo, não desviou. Sim, tá? Explica como que funciona essa questão aí. Na verdade, assim, é uma cerca virtual. Então, eu estabeleço um perímetro, por exemplo, casa-escola, escola-casa. Meu filho saiu dessa cerca, desse perímetro, dessa rota. Então, eu recebo um e-mail, tá? Eu cadastrado recebo um e-mail falando que meu filho saiu desta rota, me indicando, né? Ou também recebo uma notificação no meu celular. Então, por exemplo, estou na minha casa, meu filho saiu da rota, poxa, ele não foi na escola, mas ele saiu, sei lá, foi para a doceria, por exemplo, e aí eu recebo, poxa, ele saiu da rota naquele horário, naquela localização. Então, eu já consigo receber via e-mail, gerar um relatório disso. É claro que na parte familiar, isso é bem simples, né? Saiu da rota, agora na parte de gestão, que é investimento, né? Aí já é difícil, na verdade é mais complicado, porque, por exemplo, esta mesma cerca virtual, ela pode ser estabelecida para um colaborador na rua, que está externo. Eu tenho minha força de venda, meu pessoal está lá, ele está eu determinei essa área que você vai fazer, está lá. Um consultor aí, poxa, o consultor ele não chegou, na verdade, não é o investigativo da coisa, vamos dizer assim, mas é mais do que você cuidar também, mas cuidar do investimento. Sim, claro. Né? Então, poxa, o Márcio não chegou no horário, ele é parte técnica, ele vai consertar um PABX, por exemplo, e ele não chegou no horário. Então o cliente me ligou, poxa, onde o Márcio está? Não consigo falar. O Márcio está na Avenida Paulista, que tem um engarrafamento ali, não consegue sair dali. No cruzamento da São Você consegue identificar isso, Sim. O trajeto. Eu lembro até que você mostrou para mim. Exatamente. Eu vou entregar você aqui. Você mostrou onde o seu chefe estava. Eu não digo que nós vamos lá gravando você. É verdade. Você falou, não, eu vou falar aqui, não vou falar o nome do seu chefe, porque ele sabe quem é. Aí você mostrou para mim, não, vamos saber onde o meu chefe foi, tá? Onde ele está agora? Está aqui. Para eu chegar antes dele, né? Então você mostrou, então tem essa funcionalidade sim. Que é interessante para quem tem... Exatamente. Esse é um dos recursos do AnjoMob, tá? Então nós falamos bastante assim lá na empresa da seguinte forma: o AnjoMob ele não é um rastreador, tá? Somente. A gente quer que ele seja completo nessa parte. Até por isso que terminamos a parte de API. Então ele tem rastreador, as chamadas que possivelmente a gente vai falar mais para frente, SMS, enfim. Mas é simples. Voltando à cerca, formei uma cerca virtual de um endereço tal a um endereço tal e saí daquela rota, eu sou notificado. Isso para você, você, por exemplo, que é pai, e lógico, minha filha, a gente conversa muito sobre isso. Não é que você mantém um poder, é que todo pai que preza e que ama, quem ama, cuida. Então, essa é a base. Minha filha, a gente tem muita liberdade para conversar sobre isso. Hoje eu estou meio família, eu não estou. Hoje minha filha. Então, é nessa questão. É o Dia das Mães, né? Tá aí. Então, o que acontece é o seguinte: você que está ali cuidando da sua casa, pessoal, isso dá uma tranquilidade. Em qualquer dificuldade maior, você consegue localizar ali e tá lá. Essa é uma das funcionalidades. Existem outras funcionalidades, tá? Sim. Vamos iniciar agora na parte aqui, na questão do controle de telefonia, que eu achei fantástico. Sim. Tá? Para quem tem aí 5, 10, 15, 20, sei lá, a quantidade de colaboradores que utilizam o aparelho da empresa, né? Vamos falar de empresa, porque também serve para a família, mas vamos falar de empresa, você pode auxiliar o seu colaborador, até mesmo ele manter ali a sua conta ali no parâmetro que está dentro do que a empresa quer. Aí como funciona a questão do controle de telefonia? Sim, basicamente não tem limites para você estar agregando colaboradores na sua conta. Vamos colocar assim. Então eu posso ter 20, 30, 50 colaboradores. Então, esses colaboradores eles são externos ou internos, indiferente. Eu posso fazer a gestão deles, ou seja, a parte de telefonia é um problema. Hoje a Duetec System, ela tem muito mais do que um tarifador móvel, que o Anjo faz essa parte, mas ela também tem um tarifador fixo. Tá? Então, como que funciona? Eu fiz a ligação e
Quem fez a ligação já exporta, na verdade importa uma conta, né, em PDF, uma planilha, no qual o gestor ele olha a localização daquela ligação, a duração efetuada, né, o tempo de início e o tempo final, e como aquela duração foi, como aquela ligação foi feita, para quem foi feita, o status da ligação. Então, por exemplo, eu coloquei para ligar só para o Fernando, o Walter só pode ligar para o Fernando. Poxa, mas o Walter ligou para a esposa dele. Aí, a mesma notificação, que é referente da cerca virtual, aí eu recebo também, eu como gestor do Walter. Então, poxa, peraí, eu recebi que o Walter ligou para o Fernando, para a esposa dele e não podia ligar. Então, eu recebo sim um e-mail, uma notificação. Isso, assim, é excelente, né? Porque é um controle que os empresários ainda sonham em obter. Né? Porque, por exemplo, como é que você vai fazer esse controle se o funcionário está na rua o tempo todo? No final do mês alguém tem que pagar a conta. E aí chegou, né? E aí é o grande problema que eu vou ver, porque eu já passei por isso. Sim. E tenho certeza que muitos empresários passam, que ele vai lá, ele fornece o aparelho corporativo, certo, que é para trabalho, tá? Fornece. Lógico, o funcionário tem lá um X que ele vai também pagar, um limite, tal, alguma coisa assim. E, de repente, começa a acontecer o seguinte, ele começa a explodir, né? O funcionário acaba, ele próprio não tendo esse controle, porque ele pode até, vamos falar sobre isso, ele também está gerenciando seus gastos. Pode. Mas ele, de repente, chega lá, e eu já vi empresas, e eu já passei por isso, sim, que a conta do celular é mais alta que 2, 3 salários do funcionário. Porque em certo momento ele disparou, vai embora, e aí a tarifação é diferente, vai lá e não se apercebeu disso. E aí aí ele não vai só para o RH, ele vai lá pro assistente social também para ajudar a pagar. Vamos fazer um plano com ele, vamos dividir isso aí e tal lá. Então, com esse sistema, tanto a empresa pode estar dando os alertas, cuidado, sim, aí, ó, você está chegando num período, coisa lá. Via Anjomob. Tá? E ele também pode estar acessando ali e olhando, poxa, como é que está a minha como é que está o meu sistema de ligação, né? O meu costume, né? Então, eu estou ligando. Então, na verdade, assim, quando a gente negocia com empresas, né, que querem utilizar o Anjomob para N fins, a gente fala assim, olha, o Anjomob, ele faz essa gestão, tá, de telefonia, mas não é que você fala para o usuário não ligar para a mãe dele, para a esposa, para o pai, enfim. Pode até ligar, tá? Mas o problema é aquela constância que é tipo 80% pessoal e 20%... Que é da empresa, que seria a atividade. Exatamente. Então, assim, isso não é bacana, né? Nenhuma empresa gosta. Então, assim, poxa, ele ligou 2, 3 vezes, eu acho que até é relativo, mas, poxa, tem uma constância, o que está acontecendo? Aí vamos entrar, assim, alguns podem pensar, pô, tá assim, impedindo a liberdade. Não é liberdade, porque, sim, às vezes você tem um ou outro que precisa um dia ser avisado, né? No horário de serviço ele tem, claro, X ligações que o atrapalham no exercício da função. Lógico, você que é empresário está entendendo claramente o que eu estou falando. Você deve ser... não, eu sou colaborador, sou funcionário da empresa, você deve estar detestando, olhando minha cara e assim, pô, peraí, você está falando um negócio aí. Mas quando você receber uma conta lá para trás, lá na frente, em que você vai, puxa vida, se alguém tivesse me dado um toque, eu não tinha gastado isso aqui. Aí você vai perceber o quão importante, de repente... E aí é uma questão até a seguinte, talvez no primeiro mês, segundo mês, a pessoa estranha um pouco, mas depois ela passa a usar aquilo lá e eu tenho certeza, claro, que ele vai olhar aquilo e falar, você quer um aliado, meu. Sim, tá? E o bacana do Anjomob, que, por exemplo, você estava aonde quando você ligou? Né? Porque sabendo isso, você consegue ver um estudo real, completo, né? Faz uma visão geral. Poxa, eu estava em tal lugar que eu precisava chegar, então eu liguei para fulano, que eu sabia que tinha o telefone para eu chegar lá. Poxa, legal. Então o estudo ele é completo, não é assim, eu só liguei agora, por exemplo, uma ligação 10 horas da noite. E na verdade você trabalha até às 6, por exemplo, e é uma ligação lá para Bahia, para Pernambuco. Aí tem aquela o camarada entra no terceiro turno aí, liga para a namorada e fica conversando com ela até às 6 da manhã. Né? Então, aí tem dificuldade. Então, aí é bom senso, gente. Dos dois lados há bom senso. Quem avalia, tá? E quem utiliza.
Essa é uma questão. Vou sair, vou ter que sair para um intervalo. Legal. E aí nós vamos continuar a Bacana. conversa depois aqui, porque tem outro detalhe também que tem. Nós temos uma questão de controle de SMS. Sim. E mais funcionalidades. Agora vamos falar um pouquinho das funcionalidades administrativas em relação e corporativas, porque familiar deu para entender, tá bom? Sim. Vamos sair para um rápido intervalo e eu volto em instantes com mais sucesso. Eu estou hoje aqui falando convidado, estou com o Walter, tá, da Anjo Mob, e estamos destrinchando aqui Sim. as funcionalidades e tal. Já falamos aqui da questão, eu falei cerca elétrica, uma cerca elétrica, por exemplo, a pessoa que está andando com a cerca eletrônica, né? Virtual. Nem eletrônica também, virtual. A questão de telefonia, que eu acho importantíssimo, esse controle que o Anjo Mob oferece, tá? Mas vamos além agora. Sim. Nós vamos na questão agora dos SMS, aí, que pode ser haver um controle nessa questão. E como é que funciona essa parte também? Olha, o SMS, o controle basicamente é idêntico, tá? Então, assim, eu recebo um SMS, ou melhor, uma notificação, que não tem custo de SMS, quando o meu colaborador, ele dispara um SMS para um número que não está cadastrado, tá? Na base de dados dele. Então, por exemplo, poxa, eu disparei um SMS para minha mãe, Dia das Mães aí, para minha mãe. E aí, poxa, o que aconteceu? Eu não poderia. Aí eu recebo, o meu gestor recebe um alerta, tá, via notificação no celular dele, se for cadastrado no sistema do Anjo Mob, ou um e-mail também falando, olha, o Walter mandou um SMS. O bacana do SMS é que ele vai mais a fundo, tá? Eu consigo ver o conteúdo do SMS. Então, assim, eu consigo ver o texto. Eu sei o que o meu funcionário ele está trocando de SMS, de informações com outras pessoas, tá? Isso na parte de telefonia, voz, o áudio mesmo, a gente não faz, tá? Mas no SMS, então, a gente já consegue pegar um pouco deste conteúdo. Tudo isso, claro, referente à gestão, imbuído e indicando para a autogestão mesmo, né? Inclusive, eu vou entrar numa área aqui. Sim. Lógico, o funcionário sabe que tem todas essas funcionalidades. Sim. Então, para quem não abusa, não há problema nenhum. Agora, eu vou dar um toque para você, vou voltar lá no pai. Você sabe tão bem como eu, como anda o mundo na questão da segurança e quanto o seu filho ou sua filha, ele é ali, vou falar agora a parte familiar, quando ele é assediado. E se você puder ter esse controle, muito melhor ainda, porque eles são criaturas que precisam ser cuidadas. Então, falando do lado familiar, eu acho importantíssimo também. Sim. Tá? Pode alguém falar, mas você está intervindo. Não estou intervindo, porque eu acho que a segurança, quando você protege alguém, você tem que ter esse... Claro. Na parte corporativa, eu acho interessante quando a gente conversou sobre isso, porque, logicamente, também vai naquela parte do compromisso do funcionário para com a empresa e tudo mais. E, logicamente, dentre isso, você consegue manter a sua equipe produzindo, sendo produtivo, porque ele não vai estar perdendo tempo fazendo muita coisa que não devia. Tá? Na verdade, entra muito no cuidar do seu investimento. É mais do que rastrear o funcionário. Eu quero saber onde ele está neste momento, né? Por exemplo, na Duetec System, nós temos vendedores e consultores externos que utilizam o Anjo Mob, tá? E não é por isso que ficamos ali olhando onde que ele está, mas se tiver um probleminha, eu quero ver a localização, eu consigo ver sem precisar fazer uma ligação e falando, ô Mário, onde você está? É basicamente isso. E hoje fizemos uma pesquisa, 68% das empresas, elas utilizam o smartphone para algum fim. Então, seja para receber, para fazer ligação, ou os dois. Tá? Então, na verdade, o Anjo Mob ele foi criado para cuidar, né, cuidar em todos os patamares, sendo empresa ou para a família, mas também indo nesta linha das empresas, do costume da empresa usar hoje smartphone para o seu engenheiro que está em campo, para o seu consultor. Vocês agregaram um serviço a mais à telefonia, ao smartphone.
Sim. Na verdade, é um serviço a mais que vocês conseguem lá. Exatamente. Agora, você me falou outro dia também o seguinte, além da questão do smartphone, você tem você Tracker. falou o nome, o tracker, tá? Isso. Que pode ser colocado no veículo, tá? Tem até uma questão que vocês têm um controle de voo em aula, alguma coisa assim. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso, que daí é puramente corporativo, né? Nós temos já um layout, já um projeto, tá? Com uma empresa de aviões, na verdade é pequeno porte, avião monomotor, né? Para treinamento, para saída, chegada, e o que acontece? Via tracker, a gente consegue instalar o Anjo. Então, tem aqueles trackerzinhos, né, que é utilizado muito para carro, muito comum para carro. Então, eu coloco o Anjo Mob lá dentro e eu consigo saber qual o horário de partida do avião, quando que ele chegou. Isso é bacana para gerar o relatório em PDF e Excel e fazer aquela gestão, né? Isso para uma empresa de táxi aéreo. Exatamente. O pessoal que faz treinamento para piloto, lá que você consegue gerenciar o tempo de uso e tudo mais. Agora, o tracker também serve para a frota. Né? Para frota também, frota. Isso que é bacana. Nós estamos fechando com uma empresa que ela quer colocar na frota inteira, né, de caminhão. Então, assim, o custo-benefício é muito menor, vamos colocar assim, do que um rastreador comum, que a gente sabe que tem no mercado. Mas o bacana é que ele entra na internet, ele entra na web aonde ele estiver, no smartphone, no próprio tablet dele, e ele vê aonde a frota dele está, basicamente. Inclusive, se não me engano, você mostrou alguma coisa, depois a gente até pega essas imagens também, para ilustrar aqui, a questão ele está em tempo real ali, né? Ele está trabalhando em tempo real. É minuto a minuto. Tá? Então, praticamente você pode estar se atualizando ali. Exatamente. Tá aqui, tá lá. Se entrar numa área, por exemplo, que não tenha cobertura de dados, ele guarda a informação e quando aquele veículo entra na área, na zona, né, de dados, que tem a cobertura, aí envia de uma vez só para o nosso sistema Anjo Mob. Bom, nós estamos conversando aqui com o Walter Nascimento e, lógico, isso tudo são ferramentas para você, empresário, para que você possa controlar ali a sua empresa. E isso, a tendência é sempre você a tecnologia sempre vai te levar a ter as ferramentas para que a sua empresa ela cumpra a finalidade para que ela foi criada, que é ter lucro. Exatamente. Porque toda empresa ela foi criada para ter lucro. Tem mais assunto para a gente falar um pouquinho aqui, para você que é empresário, está ligado aqui, nós vamos voltar, vamos sair para um comercial, vamos voltar, vamos dar uma arrematada aqui e mais algumas opções ou funcionalidades ou vantagens que você tem em você ter um Anjo Mob. Então eu volto em instantes com mais sucesso. Estou conversando aqui com o Walter, da Anjo Mob. Qualquer dia eu quero convidar também a Duetec para estar aqui. Poxa, para falar um pouco das tecnologias que envolvem tudo isso da empresa. Mas hoje vamos agora aprofundar. A gente estava batendo papo aqui e conversando até sobre algumas outras maneiras, além da questão do smartphone, lá, já falando do tracking, mas existem outras maneiras de você colocar o Anjo Mob ali na... Sim, a instalação ela é bem plural. Na verdade, a gente pode colocar num tracker. Esse tracker ele pode ser instalado num veículo, num carro, por exemplo, num caminhão, enfim. Empresas de táxis também procuram bastante a gente para poder fazer a instalação do Anjo Mob pelo custo-benefício. E também nós temos novos dispositivos mais incomuns, né? Por exemplo, um relógio. Nós estamos fazendo agora a instalação para, na verdade, o planejamento para poder instalar nos relógios. E relógio criança usa bastante, né? Então, criança ela não vai utilizar um smartphone, né? Dependendo, né? Alguma já tem, já nasce, né? Então é muito fácil e comum você, olha, tem esse relógio, aí você faz monitoramento, cuidado usando a tecnologia. Fora o relógio, nós temos outros dispositivos também comuns. Por exemplo, também tem um dispositivo que você coloca na bicicleta.
Tá? Então você coloca na parte da frente, no guidão, coloca lá o chipzinho com dados e aquela parte faz o mesmo rastreamento, mesma localização do tracker, com esse dispositivo da bicicleta também, que é um tracker, mas é com outro formato. Um né? colega meu, falando de bicicleta, um colega meu, vou mandar um abraço para o Williams Michels, lá que está em Cuiabá, e só não sei se foi com ele, mas eu já sei de um amigo, se foi ele que conversou, escapou da minha mente agora. Porque a gente fala bicicleta, uma bicicleta e tal, mas ele representa algumas marcas no Brasil, de bicicletas daquelas 40, 50, 60 mil reais, Olha valor só. são bicicletas importadas, tá lá. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, não, eu comprei a bicicleta e me roubaram a bicicleta. Então. Se tivesse um anjo móvel, a gente localizava também. Sim, localizava, assim, porque, na verdade, como é incomum, quem furtou a bicicleta não vai falar, poxa, aqui tem um rastreador, né? Num carro tudo bem, numa moto tudo bem, né? Então, assim, esse tipo de dispositivos que nós, da Anjomob, nós da Duetec System, queremos implementar, estamos já implementando no mercado. Tá? Também tem um dispositivo que ele é à base de luz solar. Então você pode, por exemplo, colocar no vidro do seu carro e a base de luz solar não precisa de bateria, está lá, dados, eu consigo comunicar com o Anjomob. Então, assim, essa diversidade e está aí no mercado. É isso que a gente está procurando também inovar. Antes de chamar a última matéria aqui, eu vou falar aqui um detalhe. Eu estou curioso para saber isso aí. Você pode acessar o site do Anjomob, mas a boa notícia é que você pode fazer esse via Mais Sucesso, tem um banner lá, Sim. você clica, tá, e vai para o site, faz o cadastro, e tem um período de teste. Sim. Aí tem aquela parceria nossa que vocês aumentaram um pouquinho o período de teste. Verdade. Eu até troquei o banner, tá lá para 30 dias, pode testar 30 dias, tá? Tá lá e eles dão graciosamente 30. Vou testar 30 dias, está ali no site do banner. Sim, lá. essa parceria foi muito especial para a Duetec System, né, no qual desenvolveu o Anjomob. Nessa parceria com a Mais Sucesso, o usuário ele entra no site, no ambiente da Mais Sucesso, clica no bannerzinho, naquele banner já vai para um cadastro, já com código de desconto. Então, naquele ambiente pode, usuário Walter, senha X, e aí você já pode baixar o aplicativo para utilizar no seu smartphone, no seu dispositivo. Em geral, nós não falamos aqui, a gente não está fazendo propaganda, eu mostro uma tecnologia para você. Claro. Mas eu posso dizer para você o seguinte, é muito acessível. Quando ele me falou questão de valor, eu falei assim, rapaz, eu vou anunciar porque é muito acessível para você ter essa tranquilidade e esse controle. Sim, também. isso Hoje eu entrevistei aqui o Walter Nascimento, da Anjomob. Tiramos mais algumas as informações. Lembrando que tem essa parceria, acessa o nosso site, clica no banner, você ganha esse desconto e um tempo para você fazer o teste lá e tenho certeza que você vai querer. Tanto você para aplicação corporativa, para o seu pessoal, como também para a sua família. Walter, eu agradeço a sua presença no programa. Poxa, eu que agradeço. Foi um prazer assim, imenso estar aqui falando para o empreendedor, para as empresas em si. E, poxa, fico assim totalmente disponível para uma volta. E vamos fazer assim, porque tem muita coisa para falar ainda. Bacana. E você?